Olá, tudo bem? Sou o João Correia. Hoje nós vamos falar sobre as doenças que afetaram os combatentes na Guerra do Paraguai. Olá, eu sou o João Correia, bem-vindo ao meu canal e é um prazer tê-lo aqui comigo. Neste canal você vai ver vídeos sobre a história do Brasil, história geral, entrevistas com historiadores, lives, visitas a locais históricos. E o vídeo de hoje é sobre as doenças e epidemias que aconteceram durante a Guerra do Paraguai. Uma questão muito importante, embora poucas pessoas tenham conhecimento, boa parte dos combatentes que lutaram na Guerra do Paraguai não morreram em combate, morreram das diversas epidemias que ocorreram durante o período de 1864 a 1870. E hoje eu vou tentar conversar aqui com vocês um pouquinho dessas doenças. Eu venho lendo bastante sobre a Guerra do Paraguai e boa parte do que eu vou falar hoje está num livro Nem Heróis Nem Vilões, de Moacir Assunção. É um livro muito interessante, vale muito a pena a leitura. É uma visão diferente sobre a Guerra do Paraguai, né? Não é aquela visão tão clássica. E eu vou estar abordando um pouquinho com vocês aqui dessas doenças, epidemias. A primeira que mais afetou os combatentes foi a cólera. Estima-se que durante a Guerra do Paraguai morreram 300 mil combatentes, sendo que boa parte desses combatentes morreram das epidemias que assolaram as tropas. E uma coisa muito interessante, não foram só soldados que morreram de cólera. O vice-presidente argentino Marcos Paz morreu de cólera em janeiro de 1869. Personagens da retirada da Laguna, comandantes da retirada da Laguna também morreram de cólera. Se você quiser que eu fale sobre a retirada da Laguna, deixe o seu comentário aqui que eu falo um pouquinho sobre isso. É muito interessante e importante a história da retirada da Laguna, tem até um livro escrito sobre isso. E também um filho de Solano Lopes morreu de cólera, o filho dele, Miguel. As epidemias, as doenças, elas se tornaram mais evidentes na Guerra do Paraguai, foi quando começou a invasão do Paraguai em si. Muita coisa se explica devido ao próprio terreno, né, do país, né, do Paraguai. É um terreno muito alagadiço, que proporcionou muita proliferação de doenças. Por quê? No primeiro momento do combate da guerra, eles não tinham costume, né, de enterrar os corpos. Então os corpos ficavam expostos e com isso facilitava muito a transmissão de doenças, contaminação de lençóis freáticos, contaminação de alimentos e a falta de higiene principalmente. Então isso facilitou e muito a proliferação de diversas doenças. E a cólera foi uma delas. Segundo pesquisadores e o historiador Francisco Doratioto, a cólera ela chegou no Paraguai de uma embarcação de um vapor chamado Teixeira de Freitas. Ele veio com 200 soldados e já entre esses soldados já existia algum deles infectado pelo vírus da cólera, né? E quando chegou em combate, isso se transmitiu de uma forma gigantesca, ocasionando muitas mortes. É uma coisa também importante, né, que é citada até no livro do Moacir, durante a Guerra do Paraguai, o Brasil teve 10 hospitais de sangue. Hospitais de sangue eram os hospitais de guerra e eles eram espalhados por diversas localidades. Eu vou até falar alguns relatos de cartas de sobreviventes da guerra aqui, eu vou depois mostrar para vocês. E uma coisa muito importante que, como eles não sabiam lidar com essa doença, existia pouco conhecimento sobre a cólera, eles indicavam o uso de álcool, de bebida, para amenizar os sintomas. E aqueles que sobreviviam se tornavam alcoólatras. É uma coisa muito, assim, triste da guerra, né? Então eles não sabiam como lidar com essa doença. E eu vou ler aqui para vocês um relato de um combatente que visitou um desses campos e que fez parte, né, da comitiva de Caxias, e ele fala um pouquinho sobre a cólera lá nos campos de batalha. Uma coisa muito importante, porque muitos pensam que existiam combates contínuos. Não era bem assim que funcionava. Por exemplo, o acampamento de Tuiuti, a tropa ficou ali estabelecida há 1 ano. Olha só, a tropa ficou estabelecida há 1 ano no campo de Tuiuti. Então, eles estimam que naquela localidade residiu 70 mil pessoas. Então, você imagina, numa localidade sem água filtrada, sem condições higiênicas básicas, a proliferação de diversas doenças era tremenda. Eu vou ler aqui um relato para vocês. As parcas medidas sanitárias postas em prática eram realmente incapazes de deter o mal, mas era tudo o que se podia fazer. Faltava conhecimento sobre a febre e não havia recursos médicos e medicamento adequado. A ciência médica de então só dispunha de meios inócuos que mandou adotar. A dose diária de café foi dobrada, fornecia aguardente aos soldados pela manhã e à noite.
foram construídos alojamentos em locais em que a pureza do ar poderia concorrer para a cura dos que estavam contaminados, que não eram submetidos a transporte penoso para os hospitais fixos, distantes, aonde chegavam mais cadáveres do que doentes. E o comércio, no caso, o comércio que ele fala aqui é os habitantes locais, né, essas pessoas que ficavam localizadas nesses acampamentos, e o comércio da retaguarda colaborava com parte da desgraça, fornecendo beberagens falsificadas que somente lembravam o álcool na cor e no gosto, mas eram produtos que mataram muitos soldados em meio a sofrimentos atrozes. Era comum verem-se bêbados, inclusive oficiais, por conta da profilaxia indicada. Isso aqui é um depoimento de um ex-combatente que mostra um pouquinho como essas tropas lidaram com a cólera. Então, você vê que eles tinham pouquíssimos conhecimentos sobre como combater essa epidemia. A outra, pode-se assim se dizer, doença, né, que atingiu, mas não era bem uma doença, que era a praga de piolhos. Existia uma infestação muito grande de piolhos e eles colocaram o nome de miguelinas. Não se sabe por que tinha esse nome, mas eles chamavam de, você foi infestado pelas miguelinas. Não se sabe por que desse nome, mas uma coisa muito interessante é que muitas doenças vieram dessas infestações de piolhos. Outra coisa muito importante também que atingiu muitas tropas é as doenças das mulheres, as doenças sexualmente transmissíveis. E eles colocaram um nome para essas doenças, que era Vênus cobra seu tributo. Era a doença de Vênus. Uma coisa muito interessante de dizer é que nesses acampamentos que existiam, conforme eu citei anteriormente, chegou a residir 60 mil pessoas. Então se estabeleceu um comércio que fornecia mercadorias. Muitas mulheres acompanharam esses soldados, as esposas, as famílias também acompanhavam, e também existiam as prostitutas que se relacionavam com esses soldados, né, com esses oficiais, em troca de alguns dinheiro, de alguns tostões. E é muito interessante isso, que se alastrou muitas doenças dentro dos acampamentos. Eu vou ler aqui para vocês um relato de como era tratada as doenças sexualmente transmissíveis nos campos de batalha do Paraguai. Em 1865, a gonorreia era um fantasma. Ao imenso comércio e as vivandeiras. Pessoal, as vivandeiras era o nome que dava para as mulheres que acompanhavam os soldados. Mas se vocês quiserem que eu faça um vídeo mais aprofundado sobre isso, vocês falem aqui, tá? Ao imenso comércio e as vivandeiras que acompanhavam os exércitos aliados, seguia verdadeiro universo de jogadores, prostitutas, aventureiros, tipos da pior extração. Marafonas, mulher enganadora em árabe, tinham grande procura. Eram conhecidas como maquininhas, pelo intenso movimento que davam as coxas de manhã à noite. Muitas delas, a maioria provavelmente, viviam engalicadas, como diziam os soldados, transmitindo generosamente esquentamentos, gonas, cancros duros, cancros moles, cavalos e de sobra generosa cargas de chatos. Nos hospitais de sangue, o tratamento da gonorreia produzia a cura em períodos de 1 a 4 semanas. Era o tratamento abortivo. Aplicava-se uma injeção de nitrato de prata em solução de água destilada, retendo o líquido no canal durante 1 minuto ou 2, tempo em que o paciente ficava a berrar como um louco. Era a temida patada de Elmute. Alguns engalicados, mal o nitrato tocava na uretra, desmaiavam. Os crancoduros de cavalos eram tratados com nitrato de prata, mas cristalizados pelo cautério. Os soldados chamavam o estranho remédio, que era o nitrato de prata, de pedra infernal. Quando adivinha gangrena, o que não era raro, o assunto passava a pertencer aos padres. Mais um pecador para o paraíso. Aqui mostra um pouquinho, pessoal, o relato desse ex-combatente, como era tratado as doenças sexualmente transmissíveis. Então afetou muito a população que residia nesses acampamentos. Outro fator também que afetou as tropas paraguaias foi a fome. Quando a guerra se tornou mais localizada e as tropas aliadas começaram a avançar pelo interior do Paraguai, o Solano Lopes ele adotou uma política de terra arrasada. É muito interessante que isso foi utilizado na Rússia com Napoleão e depois foi utilizado por Stalin na Segunda Guerra Mundial. A política da terra arrasada, quando as tropas iam adentrando pelo Paraguai, Solano Lopes determinava que tudo fosse queimado. Então, quando as tropas chegavam, não
tinha produção nenhuma e a população paraguaia que ficava também naquela localidade ficava sem alimento. Então muitas pessoas morreram de fome e também desencadeou outra doença também que foi muito forte, foi a disenteria. Mas eu vou ler aqui para vocês um relato também sobre a fome. As populações deslocadas das áreas de guerra e jogadas à própria sorte, retirando-se para o lugar nenhum, entre selvas, deserto e esteiros insalubres, entregavam-se à caça de formigas, sapos e ratazanas. As peles dos sapos serviam para fazer sopas depois de comer a carne. Famílias inteiras alimentavam-se de cascas de árvores. Os que conseguem sobreviver exibem todas edemas de fome. Entre milhares de retirantes das áreas de Nhembecu emissões, surge o fenômeno designado ora como sopro, ora como baba do diabo. Em poucos meses, torna-se tão corriqueiro que não mais se presta a comentários ou curiosidade. Parentes e amigos do assim vitimados rezam por ele e eis tudo. O sopro atinge principalmente criaturas muito magras, preferindo como de hábito grandes tragédias coletivas, mulheres e crianças. Aqui ele está falando de uma doença que acontecia com essas famílias que passavam fome. É muito interessante esses relatos de pessoas que sobreviveram à guerra e conseguiram registrar isso. Outro fator que atingiu muito as tropas foram as febres. Febres de diversas ordens, febres terçãs que eles chamavam, febres terçã e febres de quarta. E aqui também tem um relato também muito interessante que fala sobre como eram essas febres. Havia sempre o temor de doenças horrendas. Dezenas de pessoas morriam diariamente, vitimadas pelas pestes da região do agreste do Passo da Pátria. Surgiram as febres terçã, maligna e quartã, principalmente. O clima pesado, chovia muito ou fazia calor de rachar e a sujeira contribuía para a disseminação dos males. A febre quartã deixava suas vítimas em estado de estupor, sem uso da vista e da fala, antes de matá-la. Depois veio a epidemia de varíola, devastando comércio e exércitos. Os bexiguentos eram jogados em carroças, misturados com outros mortos-vivos, se consumindo ao sol e à chuva, entre gritos e lamentos. Após a febre também, outra doença também que afetou as tropas foi a varíola. A varíola ela chegou na cidade de Corumbá, no Mato Grosso. Só na cidade ela matou 5.000 pessoas. Outra doença também que afetou as tropas foi a disenteria, mas ela foi muito forte no Paraguai. Lembra que eu falei sobre a fome? A disenteria ela ocasiona devido a alimentos mal hidratados. Então, provavelmente, essa população com fome começou a ingerir água contaminada, alimento contaminado, e a disenteria tomou conta mesmo de diversas regiões do Paraguai. Além dessas doenças, também teve o sarampo, a pneumonia e o tifo. Então, você observa que a boa parte da população que lutou na Guerra do Paraguai não morreu no combate. Boa parte deles morreram das diversas doenças que aconteceram, que acometeram esses combatentes no decorrer da guerra. Uma parte muito triste da guerra. Boa parte dessas doenças, elas se ocasionou devido à falta de higiene. Há relatos até que, por exemplo, assim, quando os cadáveres ficavam expostos, tem diversas fotos. Inclusive eu mostrei aqui em vídeos anteriores, esses cadáveres ficavam expostos, contaminando as águas, e eles utilizavam essa própria água para consumo próprio, plantavam nessa região. Então você observa assim que não tinham cuidado. Foi quando Caxias assumiu o comando das tropas que ele começou a fazer uma higienização muito severa, que foi acabando com essas diversas doenças que acometiam os combatentes. Pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, compartilha e até o próximo vídeo.